Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta e agora no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral, escolha Verágua, que é a água mineral produzida no Acre com alto padrão de qualidade, por isso eu recomendo Verágua. E agora eu converso com o diretor-presidente do DEPASA, Felismar Mesquita, que vem nos falar sobre o programa Ruas do Povo, que está sob responsabilidade do DEPASA, falar também sobre abastecimento de água, rede de esgotos. Eu já quero começar falando do Ruas do Povo. Nós estamos aí no período de verão e tem muita gente aí, aqui em Rio Branco, nos municípios do interior, ansiosa para saber quando que a rua vai ser asfaltada. Boa noite, Felismar. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, como é que está o cronograma de obras, pelo menos aquelas que estão sob a responsabilidade do DEPASA? O programa Ruas do Povo é como você falou, parte dele está com o DEPASA, parte dele está com a CEPLAN e parte dele está com a CEOP. Né? A parte que está com o DEPASA, que é a grande maioria, né, nós temos aproximadamente aí, só para este ano, né, em torno de 2.073 ruas a serem construídas em todos os municípios, né, com exceção do município de Rodrigues Alves, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileira e Pitaçolândia, que já concluímos as obras e temos aí mais 15 municípios para concluir, aproximadamente até outubro, a gente deve fechar todo o interior. Restando aí a capital com 1.474 ruas a serem construídas. Isso são os números totais? Isso é o número total. E poucas ruas? 2.073 ruas é o que faltam, pouco mais de 460 quilômetros. Mas esse total, 2.000 ruas, ainda falta ser pavimentada? Ainda falta ser pavimentada. Então qual o total de ruas? Porque a meta era asfaltar todas as ruas de todos os municípios. Olha só, o total de rua que nós tínhamos, né, levantados até 2011 eram 3.947 ruas. Sim. Nós construímos 1.874 até o presente, deixamos estrategicamente as ruas de Rio Branco para serem executadas nos últimos 2 anos, que foi 2013 e 2014, e centramos, vamos dizer assim, tivemos mais focos no interior. É tanto que os municípios a gente fecha agora, inclusive com os isolados, com Porto Volta, Marechal Tamaturgo e Jordão, fechando 15 municípios, né, que restam para a gente concluir as obras, que dão em torno aí de 599 ruas, né, pouco mais de 130 quilômetros. Tem algumas que são de alvenaria, tem outras que são de asfalto. Como é que está essa divisão? Quais são os critérios para escolher? Pois então, o programa, quando a gente começou a conceber o programa Ruas do Povo, ele foi concebido com pavimento de tijolo, né, e a gente sabe que pelo volume a ser aplicado de pavimento das ruas, que era em torno de 460 quilômetros, a gente não tinha como aplicar todas. Então a gente fez um sistema misto. Nós elegemos aquelas ruas que poderiam, de alguma forma, ter um ataque maior, ou de enchentes, ou de uma umidade maior, e essas ruas foram contempladas com tijolo, com atijolamento. E as ruas que têm, vamos dizer assim, um período de seca bem maior, que não é atacado por enchentes, nós optamos pelo tratamento superficial duplo, que é o TSD. Né? Com isso a gente tem a capa asfáltica. No Juruá nós temos uma outra tecnologia que chama de alquê, que é a areia quente, que é que se aproxima do asfalto, que é uma areia usinada, né, com a massa, e a gente aplica no pavimento no Vale do Juruá. Em relação às obras de saneamento, de esgotos, que algumas estão sendo executadas junto com as ruas? Basicamente o saneamento básico ele é aplicado em Rio Branco. Nós temos drenagem, sarjeta, meio-fio, água e esgoto, né? Então esses são os elementos, e fazendo o pavimento, obviamente você propicia a possibilidade do caminhão de lixo entrar, que faz a coleta do resíduo sólido. Então o saneamento integrado está presente nessas obras em Rio Branco. Nos municípios a gente tem drenagem de água pluvial, sarjeta, meio-fio e água. O esgoto nós não conseguimos colocar na sua plenitude em virtude de falta de captação de recurso, né, que nós temos um pleito junto ao governo federal para que em 2015 nós temos uma liberação de em torno de 490 milhões para que a gente comece a fazer os investimentos de esgoto nos municípios. Até porque só cobertura de esgoto nós só temos na capital. Como é que está a fiscalização, a execução dessas obras? Porque a gente também escuta muita reclamação de obras que foram iniciadas, não foram concluídas, algumas foram concluídas, mas apresentam problemas. Vocês estão cobrando das empresas? Olha só, até é importante você falar isso e é de fundamental importância a essa sinergia com a comunidade. Eu acho que o grande fiscal dessas obras, primeiro, é a comunidade. Segundo, é o meio de imprensa, né, que faz com que a gente possa ter notícias, né, ter informação de onde está tendo problema, onde não está, onde o ritmo da obra está parado ou está lento, e a gente possa, com isso, se mobilizar.
Em Rio Branco, especificamente, nós temos uma gerenciadora contratada para acompanhar as obras de Rio Branco, porque é um volume muito maior, então a estrutura do Estado não dá conta disso, nós terceirizamos esse serviço que nos ajudam a manter tanto o ritmo da obra como a qualidade. Nos municípios, nós temos engenheiros contratados pelo DEPASA que acompanham essas obras. Mas é como eu lhe falei, eu acho que a comunidade, junto com o setor de comunicação, a gente consegue ter essas informações e ir corrigindo, né? Aonde tem lá um problema construtivo, a gente aciona a empresa ela vai lá, conserta, e aqueles defeitos que é por mau uso da via, ou por um morador que levou uma areia, porque todo mundo tenta melhorar de vida, e a partir do momento que você tem acesso, você começa a levar as coisas. Então, muitas vezes um caminhão derruba o meio fio, né, e a partir dali você tem já uma entrada de água que vai danificar aquele pavimento, ou um veículo que passa acima da capacidade daquela via, que vai danificar o pavimento. Então, a comunidade ela tem que ajudar nesse sentido também de estar fiscalizando e, com isso, conservando aquele bem que foi entregue. Agora, não tem um tempo mínimo de durabilidade, alguma coisa padronizada tecnicamente? Tem, Rogério, é assim, muita gente diz, mas a rua foi feita agora e já está estragada. Para você ter ideia, uma BR, ela é construída para suportar cargas de até 120 toneladas. E muitas vezes você acaba de entregar uma BR e ela já apresenta um defeito. E ela é preparada para aquilo. Você imagina uma rua, né, onde você não tem nem a capacidade daquele peso para circular em cima dela e você não tem o controle disso. Então, volta e meia, nós temos problema de uso. Ou seja, você está colocando uma carga acima da capacidade de suporte daquele piso, né? A nossa metodologia é para uma circulação mínima, ou seja, uma circulação de caminhões 3/4 para baixo. Então, carro de passeio, bicicletas, motocicletas. A partir do momento que você coloca um truncado, um caminhão acima de 70 toneladas, aquilo vai danificar em virtude da circulação. Agora, mudando de assunto, vamos falar de abastecimento d'água, principalmente aqui em Rio Branco, que é uma demanda principal do DEPASA. Como é que está essa reestruturação do abastecimento d'água, que desde que você assumiu, essa foi uma das suas metas, né? Sem dúvida, eu acho que o abastecimento d'água em Rio Branco, ele tem demonstrado mudanças significativas. Embora o desafio seja muito grande, mas a gente já melhorou bastante. Nós fizemos reforços em vários cantos da cidade de Rio Branco, patrocinando assim, tirando, na verdade, as pessoas da região da seca de Rio Branco que não chegava água. Por exemplo, vou dar um bairro bem próximo daqui, que é o bairro do Tangará, que tinha um problema vamos dizer assim, era muito patente a questão da falta de água lá. Nós fizemos um reforço de rede e resolvemos o problema da falta de água do Tangará. A região alta da cidade, que era o Alto Alegre, Montanhês, Jorge Lavalcar, nós também fizemos outro reforço de rede e resolvemos o problema lá. O bairro do outro lado da parte alta, Vitória, Chico Mendes e Eldorado, de igual forma. Assim como também para a região do Calafate, Aroeira, Wilson, Laélia Alcântara, né, e o Wilson Ribeiro, né, também fizemos um reforço puxando da adutora do Calafate para o Wilson Ribeiro e fechamos o anel, melhorando significativo o abastecimento. Agora, sem aliar isso à manutenção de rede, que é o nosso combate ao vazamento, como também a nossa manutenção de equipamento, é o que deixa a água realmente correr e fluir, né, nós fizemos uma recuperação muito grande na questão da captação de água bruta. Hoje as nossas zetas elas funcionam com 1.600 litros de água por segundo para atender Rio Branco. Nós temos hoje capacidade de o rio chegar, por exemplo, a uma lâmina d'água de 1 metro e a gente ainda vai conseguir captar água do Rio Acre em virtude dos investimentos que foram inclusive feitos. O rio está diminuindo o nível. Né? Nós estamos com 2,50 aproximadamente de lâmina d'água. Nós já estamos com equipamento flutuante dentro do rio, estamos instalando o segundo equipamento agora, né? E assim, nós estamos preparados para enfrentar uma seca, né, se for assim a vontade da natureza, né, já que o nosso manancial é um rio natural, então nós nos preparamos para realmente afastar e tirar da pauta essa questão da reclamação da água. Em relação ainda a essa questão de reclamações da população, tem as equipes que fazem esse monitoramento. E outro dia eu conversava com um desses operários e ele dizia do atraso de pagamento, que me parece que são empresas terceirizadas que fazem isso. Como é que está essa questão? O serviço de combate a vazamento, nós não temos servidores capazes, condições de fazer isso. Então, nós terceirizamos esse serviço. E esses serviços, eles são pagos para empresas, né? E a nossa principal empresa é a empresa EMURB, né? Que é uma empresa do município, da qual fornece. Nós tivemos aí uma transição com relação a vencimento de contrato, renovação de contrato, que
realmente teve esse contratempo com relação a pagamentos, mas isso já foi resolvido e os pagamentos estão regularizados junto à empresa e com certeza a gente não vai ter mais esse contratempo. Outra questão, às vezes, é a demora em se ter uma resposta, né? A população, às vezes, aciona o DEPASA e aí passa um dia, dois, não chega a resposta, o pessoal começa a gritar, você já sabe como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Porque assim, nós temos uma lista de prioridades, né? Então a nossa lista de prioridades é das grandes adutoras para os ramais de consumidor. Então nós temos 8 equipes que trabalham em Rio Branco para fazer combate a vazamento. Então, às vezes nós temos um cronograma lá de atender o consumidor diretamente, aquele ramal que está na frente da casa dele vazando, mas aí na noite anterior nós tivemos outros eventos que ou adutoras estouraram, ou nós tivemos quebras mais significativas, que ao invés de prejudicar uma pessoa, está prejudicando um bairro ou um determinado setor. Então essa equipe vai lá primeiro ver a maioria, para depois a gente vir para fazer a minoria, que é assim que a gente trabalha por prioridades de abastecimento. Conversei com Felismar Mesquita, diretor-presidente do DEPASA. Obrigado, Felismar, por sua visita. É isso, Rogério. Estamos à disposição. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.